Eu pago minhas contas, eu pago meus impostos, eu quero os meus direitos. Lembrando que você acompanha o nosso trabalho via YouTube e no YouTube a conversa é a seguinte. Então, são os 3 Cs que o Pavi fala todos os dias por aqui. É o curtir, o comentar e o compartilhar. E os absurdos que a gente ouve daqui, como é que reverberam aí? Por exemplo, hoje eu soube que agora o Eduardo Leite, depois do passa-moleque, depois da rasteira que tomou do Lula com a criação da secretaria aí do Paulo Pimenta, né? Agora vai criar uma Secretaria de Estado para reconstruir o Rio Grande. Eduardo Leite, como é que ele é avaliado por vocês? Porque nós daqui, a gente está olhando um pateta, um bobalhão, alguém que está com a manga da camisa sempre dobrada, branquinha, colete novo e sapatênis limpo. Para nós é essa a visão que a gente tem dele, né? A gente não consegue, de fato, enxergar alguém que está com o pé na lama, salvando, como o prefeito Melo de Porto Alegre está. Qual é a visão de vocês sobre esses absurdos do próprio governo do Estado, hein, Fabiano? Que bom, Pitoli, que vocês têm essa imagem. Para quem pouco conhece do governador Eduardo Leite, ou para quem conhece só a embalagem, ele é um cara muito preparado, um cara que fala extremamente bem, se veste muito bem. Ele é um cara financiado pela Open Society, ele é pupilo do Fernando Henrique Cardoso, ele é um cidadão que nunca trabalhou na vida, ele nunca teve a própria carteira de trabalho assinada, ele nunca gerou um emprego sequer, ele nunca teve uma carrocinha de pipoca para gerenciar, para gerir o seu negócio. Ele foi preparado para assumir o poder e crescer no poder, e é isso que ele vem buscando de forma egoísta. O Eduardo Leite, durante a pandemia, é aquele cara que lacrou gôndolas de supermercado, dizendo que a gente podia ou não podia comprar. Um produto podia ser comprado, o produto do lado já não podia. É o cara que passou a pandemia pintando mapas, como se ali por trás daquilo tivesse uma ciência, e se vocês analisarem os números da pandemia, o Rio Grande do Sul ficou muito mal colocado em mortes por habitantes. Agora o Eduardo Leite vem fazendo uma gestão, não é nem para chamar de gestão, porque ele não tem feito gestão, o que ele tem feito é uma gestão da própria rede social. No dia 1º, enquanto eu e inúmeros voluntários nos mobilizávamos para fazer algo, a gente entendia que algo precisava ser feito, mesmo sem entender ainda a dimensão dessa catástrofe, o Eduardo Leite colocava em vigor decretos que aumentavam a tributação sobre a cesta básica, no dia 1º de maio, no mesmo dia em que a gente começou a se mexer diante das enchentes. Na sequência, Eduardo Leite foi mudar a foto do perfil para passar a imagem do salvador, do cara que está com colete laranja ali, que vai salvar as pessoas. E de lá para cá, o que ele tem feito são visitas em ambientes controlados, o que é a característica dele desde sempre. Naquele clima, Luciano Huck, eu vim aqui para te salvar, eu abraço uma pessoa carente ali. E aí, ele acabou deixando quicar essa bola e veio o Pimenta, que tem ambições políticas aqui no Rio Grande do Sul, e chutou ele para longe. Quem viu o vídeo aí que viralizou essa semana da festa que o PT fez no abrigo em São Leopoldo, porque, vamos lá, por mais que o governo estivesse tomando uma medida para colocar esse interventor, que agora me parece que na prática virou governador do Rio Grande do Sul, ele deveria ter feito isso com um mínimo de respeito às vítimas. Ele devia, por ser uma cerimônia oficial, ter feito um minuto de silêncio, mas nada disso foi feito. Eles fizeram em tom festivo, em tom de vitória, com gritos de pimenta neles na plateia, e o governador Eduardo Leite sentado ali com cara de tacho, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, porque ele foi atropelado. E aí não se podia esperar outra coisa de um governador movido pelo ego. Ele tenta agora, nessa secretaria, criar um poder paralelo ao do Pimenta para disputar quem vai fazer. Eu te digo que se for para eles fazerem algo de concreto, talvez o Rio Grande do Sul até saia ganhando, mas isso não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer. Na enchente de setembro do ano passado, o governo federal prometeu 500 milhões de ajuda e ele entregou pouco mais de 300 milhões. Essa catástrofe é muitas vezes maior. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios.
mais de 440 municípios foram atingidos diretamente pelas águas. Então, é um estado inteiro precisando de ajuda, e o governador que, durante esses agora sexto ano de governo, primeiro governador reeleito na história do Rio Grande do Sul, ele não fez outra coisa senão geriu o estado através de receitas extraordinárias. Então, foi primeiro ajuda da pandemia, dinheiro federal que foi enviado para o Rio Grande do Sul, depois dinheiro oriundo de venda de estatais, e sempre, a todo momento, busca de aumento de alíquotas, que ele foi brigando, às vezes conseguia um pouco, às vezes não conseguia nada, e esse é o governador Eduardo Leite. E o que o Rio Grande do Sul agora precisa é ajuda de fato, não é palanque político. Os voluntários estão cansando, Pitoli, e o governo vai ter que assumir a sua responsabilidade perante os necessitados agora. Fabiano, um momento de muita dor, muita tristeza para o povo gaúcho, para todo o Brasil, mas óbvio que no Rio Grande do Sul. Agora, como é que fica a percepção, a recepção do povo gaúcho quando chega William Bonner, quando chega Luciano Huck, esses aproveitadores, né, enfim, eu vou até me segurar aqui para não adjetivar do jeito que eu gostaria, mas como é que fica o pessoal diante de tudo isso que está acontecendo e vendo esses aproveitadores irem lá para fazer campanha, né, para fazer bonito, enfim, sem nenhum tipo de vínculo ali, de interesse na população, no sentido de ajudar mesmo. Como é que vocês se sentem em relação a essas pessoas? No caso específico do William Bonner, ficou muito claro para nós aqui que o interesse prioritário da cobertura do show da Madonna era a festa em si, e depois eles entenderam que poderiam ganhar em audiência, explorando o sofrimento e a morte dos gaúchos. Para nós ficou muito claro. Não por acaso o William Bonner apresentou o último Jornal Nacional em solo gaúcho dentro de uma cozinha. Aquela cena patética, com pessoas ali que mais pareciam atores contratados ali para fazer um papel coadjuvante para que o William Bonner pudesse entrar no ar. Ele foi xingado, e eu não vou dizer que eu concordo, eu não faria isso, mas eu compreendo o povo gaúcho e compreendo as pessoas que estão nas zonas de resgate, debaixo de água ali, água contaminada, com animais mortos, com fezes, e ver o pessoal da Globo lacrando. Há poucos dias, Vitório, não sei se chegou a ver na minha rede social, eu fiz um vídeo onde eu vim andando por Porto Alegre, passo por uma zona de resgate, me chamou a atenção todas as forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, Força Nacional de Segurança. Eu olhei para o lado, tinham 3 câmeras e ali estavam emissoras filmando debaixo de uma marquise, obviamente para não se molhar. É isso que a gente tem visto, é a revolta do povo, ela é claríssima. Nesse retorno da cidade de Guaíba que eu falei, eu cruzei também por blindados ali, eu não entendo muito do tema, mas aparentemente veículos anfíbios. Depois eu entendi, parei para falar com eles que eram os fuzileiros navais, dava para ver que aqueles eram militares de verdade, não os recrutas que mandaram para cá para ficar com barquinho a remo passando vergonha aqui no Rio Grande do Sul nos primeiros dias. E ali estava a Globo de novo. E aí, quando eu comecei a filmar, eles correram, foram para outro ponto. Então, para a gente que está vendo a realidade, esse pessoal aparece para filmar esse tipo de coisa e para passar a impressão para o Brasil de que sim, os militares é que estão salvando. Essa semana, um vereador do PSOL aqui de Porto Alegre gravou um vídeo dizendo que quem está salvando as pessoas aqui são os funcionários públicos. É algo inacreditável. Eu te confesso que funcionário público, eu não imaginava que fosse fazer isso, eu esperava mesmo que os voluntários fizessem. O que eu esperava, e eu defendo o Estado mínimo, é que o Estado, através das Forças Armadas, eu não vejo outra força capaz de garantir o que nós esperávamos, que era a segurança, que mantivessem a ordem, para que os voluntários pudessem circular pela cidade, pudessem fazer salvamentos, resgates e tudo mais. Mas o que na prática acontecia era que os voluntários iam normalmente com pessoas armadas, com CACs, para poder fazer a segurança, e aí não resguardados pela legislação, porque o CAC só pode portar sua arma para o clube e do clube para casa, mas numa situação como essa, onde tem gente tentando roubar a tua carteira, teu celular, teu barco, teu jet ski, é vida ou morte, meus amigos. Foi isso que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul. A gente viu aqui pessoas fazendo vigília em casas, se revezando em telhados de casas, para trocar tiro com vagabundo para evitar que as casas fossem saqueadas. Essa é a realidade. É idoso aqui na rua, a 1 quadra da minha casa, durante a madrugada,
com 2 pedaços de pau sinalizando o trânsito, porque não tinha ninguém do Estado ali para sinalizar. Era o que a gente esperava, a gente não teve, e como eu dizia agora há pouco, os voluntários eles precisam voltar às suas vidas também. O cansaço físico nos tomou, o cansaço mental e emocional já toma conta da gente, está todo mundo já com o Tico e o Teco entrando em curto-circuito, e agora é o Estado que tem que tomar. As pessoas precisam voltar a trabalhar, e uma coisa que me preocupa, e eu quero aqui dividir com vocês, é que pessoas físicas que têm feito doações, seja aí no seu roupeiro, pegar aquela roupa que não usa há algum tempo e doar, seja aí na sua despensa da cozinha e doar algum alimento, pegar parte do seu salário, da sua caderneta de poupança e doar, carretas e carretas do Brasil inteiro vindo, empresas doando um absurdo de produtos em ajuda humanitária. Isso tudo vai cessar. Quem tem a mínima consciência do que está acontecendo e a mínima visão a médio e longo prazo sabe que isso vai acontecer. E como é que essas pessoas vão se manter? Durante esses dias que a água inundou partes da cidade, eu visitei partes da cidade que não foram atingidas e que pessoas entravam nas lojas, nos moldes californianos, assim, com uma sacola vazia, botando produto dentro e saindo, porque eles sabiam que não tinha polícia para dar conta de atender aquela queixa. Era gente arrombando empresa, arrombando casa, em regiões secas, porque vai se chamar quem numa hora dessa? A polícia não estava dando conta minimamente de fazer o seu trabalho. Aí a explicação que eu escuto de alguém ligado à Polícia Militar do Rio Grande do Sul é que policiais também foram afetados. Eu sei que foram afetados. E eu não estou aqui de forma alguma desdenhando de sofrimento. Eu tive durante 4 anos uma cafeteria onde policial não pagava café, bombeiro não pagava café. Eu tenho comigo essa cultura do respeito àqueles que estão nos servindo a sociedade. Eu falei, não é possível, né? Que a Força Aérea e os Correios negando, suspendendo o recebimento de doações, dentre outros produtos, de roupas e cobertores. Quando eu ouvi aquela informação, veja, não suspendeu todo o recebimento, mas não quer mais roupa. Eu, na minha humilde opinião, falei assim, não é possível que eu estou conversando com a FAB. Se eu estivesse conversando com alguém, né, desqualificado, que não tivesse, né, condição de entender e de compreender, tudo bem. Mas, pô, estou conversando com a Força Aérea Brasileira, que pede para suspender a doação de roupas para o Rio Grande do Sul. Falei, olha, roupa não tem prazo de validade, bem guardada ela não estraga. O momento da emoção, do engajamento, do envolvimento, da comoção é agora. O brasileiro está doando agora. Essa mesma campanha daqui 90 dias, como você muito bem colocou, pode ter outro efeito. Imagine eu falar agora para o brasileiro, não doe mais. Os estoques da Força Aérea Brasileira e dos Correios já estão lotados. Isso é inimaginável. Do ponto de vista de gerenciamento de crise, isso é improvável. Mas eu ouvi hoje, como o Brasil ouviu, da Força Aérea Brasileira, que está suspenso o recebimento, dentre outros produtos, de roupa. Então, Fabiano, a gente está na contramão. Quem deveria, de fato, estar nos ajudando, acaba nos traindo. Porque nesse momento que tem que falar, tragam tudo o que vocês puderem, a gente vai resolver, a gente vai armazenar. Ao longo das semanas nós vamos organizar tudo isso e distribuir para quem precisa e passa frio agora. Como é que a Força Aérea Brasileira me diz, povo, não doa mais não, tá bom já. Como tá bom? Cidades destruídas, famílias que perderam tudo, e aí vem a Força Aérea dizer o que é bom e o que não é, nesse momento do tamanho do volume de doações. Então, Fabiano, além disso, a gente sabe que tem o povo pelo povo, civil salvar civil, mas tem o Estado contra o povo, Fabiano, e não dá para dizer outra coisa.